sábado, dia 31 de agosto. Gente, ainda bem que hoje acaba esse mês de agosto, sério mesmo, olha, eu vou contar para vocês que mês foi esse, né? Um mês longo, demorado, um mês onde tudo que tinha de coisa ruim para acontecer, pelo menos comigo, né, aconteceu, né? Meu ouvido aqui, eu falei, já tinha falado para vocês o que foi que aconteceu comigo aí em alguns outros vídeos. Enfim, né? Acabei de voltar de um hospital aqui, você passa praticamente o dia todo ali para tentar resolver o problema. Enfim, coisas chatas que a gente precisa fazer para dar conta do Brasil. Mas estamos aqui, vamos lá fazer, porque as fofocas não param, as coisas não param. Mas vou dizer para vocês, né? Nesse primeiro dia aí, sem o X, as coisas ficaram um pouquinho mais difíceis, né? Porque quando tinha o X, que funcionava para a gente meio que como um agregador aí de notícias, perfis que a gente seguia lá tal, direitinho, aparecia lá. Isso não está aparecendo, então fica meio complicado. Mas enfim, a gente sempre arruma uma alternativa para resolver as coisas. Agora, vamos lá, né? Porque a gente tem várias e várias coisas para a gente comentar na nossa pauta de hoje. Lembra que ontem eu falei da Simária lá com a Simone? Pois é, hoje já apareceu aí um desmentido. Quer dizer, ontem já tinha aparecido esse desmentido. Mas hoje isso já ficou bem mais claro de que, de fato, elas não estão morando juntas. Apesar de que ontem eu falei para vocês que elas não estavam mesmo morando juntas. Mas já está ali mais do que claro que isso não acontecia mesmo. Porém, né, como todos vocês sabem, as pessoas acabam acreditando mais naquilo que querem e não naquilo que é de fato verdade. Então vamos lá ver essa história, vamos lá entender como tudo aconteceu. E aí eu te explico melhor. A Juliette postou hoje um vídeo comemorando aí, ó, que o X saiu do ar. Juliette parece que estava feliz. Uma outra pessoa que deveria estar feliz, pelo menos até agora eu não vi se manifestando, tá? Era o Davi, porque afinal o Davi, ele sempre teve no X um grande problema ali com relação a muita coisa do que falavam sobre ele. Tudo começa lá no X. Eu acho que ele deveria estar pulando de alegria das pessoas não estarem usando mais o X. Né? Porque pelo menos até onde eu vi no Instagram, as pessoas meio que deram uma diminuída aí na repercussão das coisas que ele faz, do que ele fala. Mas tem a Mani, que vai revelar alguns segredos amanhã no programa da Raquel Sherazade. E aí eu vi alguns comentários sobre isso aí, lá no Instagram e tal, e parece assim que parte da equipe lá do Davi não gostou nem um pouco do programa da Raquel ter feito isso. A gente também vai te explicar um pouco mais dessa história também. Lucas Guimarães, gente, lembra que a gente falou do Lucas Guimarães ali no SBT e tal? Hoje ele foi confrontado com isso. E ele deu uma resposta na lata. Também a gente vai comentar isso aí. Tem muito mais que a gente tem para falar. Mas vamos lá começar, gente, logo com a Simária, com a Simone. A gente já tinha comentado isso ontem aqui com vocês, né? A gente já tinha falado isso aí e já tinha deixado muito claro aí para vocês como isso poderia acontecer. Pois bem, hoje então a gente vai mostrar aí para vocês a nota de lá da assessoria dela, acho que foi a assessoria de imprensa da Simária, negando o fato delas estarem morando juntas e que elas não estão mesmo dividindo o mesmo espaço. Olha aí, deixa eu só trocar aqui, né? Acho que vocês viram entrar aí a imagem errada, mas vamos lá. Olha só. Equipe de Simária esclarece após jornalista dizer que cantora voltou a morar com Simone por conta de depressão. De acordo com o programa Fofocalizando, a estrela estaria passando por momentos difíceis. A equipe de Simária se pronunciou após o programa Fofocalizando do SBT afirmar que ela estaria passando por um momento difícil depois de ser diagnosticada com depressão. De acordo com a atração, a artista
teria passado por uma temporada morando com a irmã Simone Mendes, junto com seus filhos, para se recuperar. O programa ainda disse que ela ficou cerca de 2 semanas com Simone. Apesar disso, a coluna de Fábio Oliveira entrou em contato com a assessoria de Simária, que afirmou que tudo não passa de uma especulação. Simária está ótima, está negociando com a gravadora e fazendo reuniões para definir a data de lançamento do novo projeto. A equipe da sertaneja ainda explicou que Simone e Simária deixaram de morar juntas após começarem a fazer sucesso. Cada uma sempre teve a sua casa. Simária segue morando no mesmo condomínio e Simone no mesmo condomínio que morava antes. Basicamente, eles dizem aí que ela morava no condomínio de antes e que isso não mudou depois que as duas se separaram da dupla. Em julho, as duas dividiram o palco novamente depois de 2 anos do fim da dupla. Foi muito especial sentir a energia do público, ver aquele sorriso, a galera louca, gritando. Foi muito louco, uma sensação maravilhosa, falou Simária a Fábio Oliveira na época. Então aí esclarecido, né, a notícia que a Gabi Cabrini disse ontem lá no Fofocalizando. Na prática, eu acho que houve um certo exagero lá da Gabi Cabrini em dizer que a Simária estava morando na casa da Simone. Eu acho que ela não estava mesmo morando na casa da Simone, eu acho. Mas deve ter sim passado alguns dias. Às vezes, né, com relação a essa questão da depressão, a gente nunca sabe como as coisas são, a gente nunca sabe como as pessoas estão. Mas eu já tive vários episódios de depressão que ficar sozinho, ficar num espaço ali sozinho é complicado. E aí a gente às vezes precisa mesmo da companhia de algum familiar, de algum amigo, e passar algum tempo com algum familiar e amigo ajuda muito a gente a melhorar as coisas. Eu acredito que tenha sido algo do tipo, e a equipe da Simária nunca vai admitir isso publicamente, né? Mas enfim, acredito que tenha ido para esse lado. Coisas que a gente vai descobrir um pouquinho mais lá na frente, tá bom? Vamos dar uma girada? Vamos lá para o nosso próximo tema. Gostaram da campainha que a gente acabou de implementar aqui? Eu pretendo fazer umas outras alterações no nosso canal, pretendo trazer algumas coisas aqui mais eletrônicas, tecnológicas e tal, mas isso ainda vai demorar algum tempo. Não é só por uma questão de investimento financeiro, tá, gente? Obviamente, mas também é por uma questão de tempo, adaptação, adaptabilidade, essas coisas que a gente precisa organizar. Então vamos lá, né? Nossa próxima nota de hoje é Antônia Fontinelli. Eu tinha falado sobre Antônia Fontinelli várias vezes, mas falar da Antônia Fontinelli, vocês sabem que sempre pode causar algum problema. Mas, caso em específico aqui, repercutiu bastante em 2022, que foi quando a Antônia Fontinelli revelou a gravidez de Clara Castanho. Lembra lá do caso Clara Castanho, que envolveu até o Léo Dias, envolveu ali, foi a maior confusão na época. Então, temos aí um desfecho dessa história. Antônia Fontinelli é condenada a 3 anos de prisão por caso Clara Castanho. Antônia Fontinelli foi condenada a 3 anos e 3 meses de prisão em regime semiaberto por ter exposto a gravidez de Clara Castanho, que não queria tornar pública a gestação após ter sofrido um abuso sexual e decidido entregar o bebê para adoção. Já a influenciadora Adriana Capaz, conhecida como Dri Paz, e que também divulgou o caso, teve a pena estipulada em 1 ano, 9 meses e 22 dias de detenção em regime aberto. A sentença analisa os crimes de calúnia, difamação e injúria cometidos pelas influenciadoras, além de traçar todo o histórico do ocorrido em 2022. De acordo com o documento, Adriana teve concedido o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por 2 penas restritivas de direito, sendo uma de prestação de serviços à comunidade e outra de prestação pecuniária no valor de 10 salários mínimos a favor da vítima. Ou seja,
vai pagar aí mais ou menos o valor de R$15 mil para Clara Castanho. Antônia Fontinelli, que já tinha sido obrigado pela justiça a indenizar a Clara Castanho em 50 mil, não teve o mesmo direito ao benefício em razão de sua conduta criminal. A empresária perdeu a condição de ré primária em outubro de 2023, após perder uma ação contra o influenciador Felipe Neto. No documento, a juíza ainda ressaltou que a influenciadora acumula outras 9 anotações por delitos contra a honra, cita o desvio de caráter da ré e afirma que ela usa redes sociais para atacar outras pessoas. Então, tá, vamos relembrar um pouquinho desse caso, né? Em 2022, o caso da Clara Castanho foi um caso muito complicado. Eu até te comentei isso aí em 2022, o vídeo está aí no card. Naquela época, o Léo Dias deu uma entrevista ao programa do Danilo Gentili, lá no SBT. Na época, o Léo Dias não era contratado do SBT, tá? Naquela época, ele já tinha sido antes, ele tinha saído do SBT em 2019, depois ele voltou de novo pro SBT, só que ele voltou acho que foi em 2023, então tipo, ele passou aí um tempão fora do SBT. Em 2022, ele deu essa entrevista aí pro Danilo Gentili, e uma pergunta lá que foi feita para ele foi o seguinte: qual foi o caso mais cabeludo que ele recebeu ali de informação? Qual foi o caso mais cabeludo que contaram para ele e que ele assim, ficou tão abismado que ele não quis falar sobre isso? E aí ele falou que era o caso de uma atriz da Globo. Mas ele não deu maiores detalhes além disso, tá? O vídeo você pode encontrar aqui no YouTube que você vai achar. Mas Antônia Fontinelli pegou o gancho que o Léo Dias colocou e ela disse que o Léo Dias tinha contado para ela que era a Clara Castanho e que a Clara Castanho havia dado entrada no hospital, que a Clara Castanho havia decidido dar a filha dela em adoção, que a Clara Castanho fez tudo isso em segredo e tal. Foi um escândalo na época. Pouco tempo depois, a Clara Castanho, ela própria se manifestou e disse que ela queria ter tido direito à privacidade, mas ela também denunciou a enfermeira, que foi a enfermeira, inclusive, que deu essa informação para o Léo Dias e tal. Então, ela estava muito, mas muito chateada com essa história na época. Então ela processou o Léo Dias e processou a Antônia Fontinelli. Agora, por que a Antônia Fontinelli foi condenada e o Léo Dias não? Primeiro, porque o Léo Dias não deu de fato a informação toda. O Léo Dias não chegou a falar exatamente de toda essa história. Mas a Antônia Fontinelli, ela deu os detalhes. A Antônia Fontinelli falou coisas que ela não deveria ter falado. Então isso foi o que piorou a situação dela. Olha aí a notícia, o resumo que o Notícias da TV coloca. Clara Castanho abriu em setembro de 2022 uma queixa-crime em que pedia a condenação de Léo Dias, Antônia Fontinelli e de Adriana Capaz. A atriz os acusou de calúnia, difamação e injúria por meio de notícias publicadas na internet na época em que foi em que revelou que foi estuprada, engravidou e entregou o bebê para adoção. A atriz confirmou ao site Notícias da TV a abertura do processo em nota. As provas apresentadas são todas de junho de 2022, mês em que o caso veio à tona. O texto: estupro, gravidez indesejada e adoção. A verdade sobre Clara Castanho, publicado pelo jornalista e já apagado, era um dos agravantes. Ela está se referindo aí ao Léo Dias. Na queixa, Léo Dias foi acusado de inventar minúcias mentirosas, colocando a intérprete em papel que oscila entre mocinha e vilã, e também criar um roteiro sombrio e mentiroso de um ambiente de submundo aonde Clara teria ficado sozinha no hospital. O pedido de condenação exigia que Léo Dias, Antônia e Adriana façam uma espécie de acordo com o Ministério Público se aceitarem cumprir uma pena de maneira imediata. Esse acordo pode variar de uma multa em dinheiro até a conversão em serviços comunitários.
Em 2022, Castanho chegou a sofrer uma derrota na justiça, que negou uma liminar para a retirada das declarações de Fontinelli no YouTube. Na época, ela afirmou que as suas redes sociais não teria culpa pelo vazamento das informações. O vilão dessa história é o estuprador. Que tal a gente ir para o cerne da questão, disse a viúva de Marcos Paulo. Mas quem acabou pagando, quem acabou sendo condenada, de fato, foi a Antônia Fontinelli, porque foi ela que deu maiores detalhes sobre a história, foi ela que acabou elevando esse caso a uma esfera muito maior do que ele deveria ter sido. Eu lembro que o Léo Dias, ele próprio, lá no Fofocalizando, quando ele foi recontratado pelo SBT, ele falou sobre esse caso. Eu lembro que na época ele próprio se desculpou, ele próprio admitiu que ele estava errado, que ele não deveria ter falado sobre esse caso e tal. E o fato dele não ter ali colocado muitas informações, dele não ter falado o nome dela e tal, fez ali com que ele conseguisse meio que escapar. Como colocar entre aspas esse escapar aí? Porque afinal pode ser que ele ainda seja condenado por isso, tá? Então não dá pra gente dizer que ele escapou, não dá pra gente dizer que ele tá livre deste caso, porque eu acho que ainda não está. Mas enfim, tá aí a notícia que vocês queriam saber também sobre Antônia Fontinelli. Foi bem complicado na época, eu lembro que eu comentei isso com vocês, eu achei o caso extremamente desnecessário de exposição de uma pessoa só por cliques na internet. Enfim, isso aí meio que já acabou, né? Isso aí meio que já chegou no fim. Vou falar na Clara Castanho, se eu não me engano, ela vai estar numa das próximas novelas da Globo. Ela já fez vários outros trabalhos depois que essa história aí do bebê aconteceu. Então, a vida dela continuou. A vida dela seguiu. Então, né, vamos seguir com a vida da gente também. Agora, por falar em redes sociais e repercussão, vocês sabem aí do X, né? Vamos dar uma girada, inclusive? Olha só. Gostaram aí, né? A gente tá treinando algumas coisas. O X, que é a rede social do Elon Musk, que foi bloqueada no Brasil, é uma rede social que, basicamente, ela serve ali para as pessoas falarem o que elas quiserem, a hora que elas quiserem, o assunto que elas quiserem. É uma rede social que não tem exatamente um controle ali de conteúdo. É uma rede social que serve basicamente para você fazer o que você quiser. E, obviamente, que isso tem um peso muito grande, né? Você vai liberar para as pessoas falarem, fazerem o que elas quiserem. Então, elas podem cometer os maiores delitos lá dentro daquela plataforma. Então, uma das motivações, inclusive, que levou ao bloqueio dela foi exatamente a recusa da plataforma em correr atrás desses problemas que ela estava causando. Mas, enfim, né, não vamos chegar necessariamente só a esse ponto. O grande problema é o X, ele também é muito usado para espalhar muita informação que envolve aí a vida dos famosos. Essa história, por exemplo, da Clara Castanho. Essa história ela foi muito repercutida no Twitter na época, que na época se chamava Twitter. Então ela foi muito repercutida na época, ela foi muito usada na época pelo Twitter, ela foi muito comentada no Twitter na época e tal. Então foi um dos casos muito falados naquela rede social. Não foi só, inclusive, lá, mas foi o caso que explodiu por lá. E muita gente desses famosos aí, especialmente alguns ex-BBBs, eles reclamam que a vida deles basicamente era um grande problema quando o X estava no ar. Então imagina aí uma pessoa famosa que ficou bastante feliz de que o X foi bloqueado. Quem é esta famosa? Juliette. Vamos lá ver Juliette feliz porque o X estava bloqueado. Olha só o que ela colocou lá no Instagram dela. Bom dia, princesas. Parece que o nosso amigo X jaz. Se foi temporariamente, mas a gente vai ter uns 2 dias aí de paz.
Estou com uma saudade aliviada, entendeu? Uma saudade com alívio. Eu amo o Twitter, mas que às vezes tira a nossa paz. Eu acho que devia ter uma regra com identificação, né? Leitura facial, para eliminar todos os fakes. Incapaz de eles fazerem uma cara de... Que é isso? Espirro reverso, cuscuz. Cuscuz! 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 Que susto! E o cuscuz não deixou Juliette terminar o pensamento dela, né? Você pode ir lá conferir no Instagram da moça, tá? Você pode lá dar uma olhadinha. Você vai ver que ela não termina mesmo o raciocínio dela. Mas enfim, né, gente? O que a Juliette fala aí é o seguinte, né? Que o X, ele é uma rede social que muita gente cria fakes, muita gente cria ali perfis falsos, para justamente falar mal de pessoas famosas, para justamente cair em cima, para justamente criar um clima muito adverso para as pessoas. E recentemente, vocês sabem, uma pessoa famosa usa bastante desse... Aliás, usa não, né? Tem sentido aí bastante desses últimos acontecimentos que envolvem a repercussão no X. Eu acho que vocês sabem de quem eu estou falando. Eu estou falando de Davi Brito, o campeão do BBB, que sim, né, de uma certa forma, continua na mídia até agora, né? Inclusive, eu venho até falando, muita gente acha que o Davi teve um dos piores pós-BBB. Depende do ponto de vista que você está vendo, tá? Se você for ver do ponto de vista comercial, de fato, o Davi não foi nenhum sucesso comercial que a gente pensava que ele fosse ser. Eu pensava que ele fosse ter milhões de pessoas ali, de empresas querendo fazer publi com ele. Não aconteceu, tá? Isso aí realmente não aconteceu. Agora, do ponto de vista de repercussão, o Davi é um dos melhores pós-BBBs, sim. Porque o cara continua sendo falado na mídia agora. A gente tá em setembro, né? 31 de agosto hoje. Setembro, batendo na porta. A Fazenda vai começar daqui a 16 dias, gente. Da Fazenda vai começar. E a gente ainda tá falando do Davi. A gente ainda tá falando aí das coisas que o Davi faz. E se existe a possibilidade da irmã dele estar na Fazenda, que essa possibilidade existe, embora eu acredite que ela seja remota, a gente ainda vai falar de Davi, pelo menos até o final do ano. Então o cara, ele é resiliente. Não dá pra gente negar que o Davi tá lá na internet, o cara conseguiu criar ali uma base muito forte. Agora, grande parte da força que o Davi criou, ela tá justamente no X, que é essa rede social que agregou essas pessoas, que é essa rede social que agregou toda essa gente aí, e que é essa rede social que hoje está bloqueada no Brasil. Se essa rede social serviu para unir aí os Davizetes, os Carrinhos, seja lá o nome que dão para a torcida dele, é também a rede que serviu para reunir e agregar as pessoas que também não gostam dele. Se a Juliette, como ela falou aí, né, vai ter uns 2 dias de paz, que vai ser muito mais do que 2 dias, a gente sabe que vai demorar um tempão para o X voltar a operar no Brasil. Saiu uma notícia ainda agora, antes de eu começar a gravar, né, que eu tô no caminho do hospital de volta para casa, foi o seguinte, que o Elon Musk criou um perfil ali para expor as demandas judiciais do Alexandre de Moraes e tal. Então isso é meio que ilegal, ele também não pode fazer isso. E aí já criou mais uma complicação que já dificulta muito mais, inclusive, a que o X volte a operar no Brasil. Então, gente, assim, né, se vocês esperam que o X possa voltar do Brasil em algum momento, eu acho que vai demorar algum tempinho ainda, não vai ser só quando arrumarem um representante legal para cá. Vai demorar um tempinho ainda para o X voltar. Mas, enfim, se tem uma pessoa que tá feliz aí com o X fora do ar, essa pessoa é o Davi. Vocês podem ter certeza que o cara deve estar muito feliz, que não tem mais o X ali para encher o saco dele, que não tem mais o X ali para ficar cobrando as coisas dele, que não tem mais o X para ficar cobrando o que ele tá fazendo, o que ele não tá fazendo e tal.
Eu vou ser sincero com vocês, né, gente? Eu acho que a melhor coisa, inclusive, para ele é justamente se afastar um pouquinho aí das redes sociais, né? Eu fui olhar o perfil, né? Vou mostrar aqui para vocês, tá? Eu fui olhar o perfil de Davi. Deixa eu pegar aqui a imagem para vocês verem junto comigo, né? Porque afinal a gente trabalha aqui com essas informações. Fui olhar aqui o perfil de Davi. Tá aí. O perfil de Davi é esse aí que vocês estão vendo. Fui olhar o perfil dele e não tem outras coisas. Tem ele jantando no restaurante ontem à noite e tem ele aí dando bom dia, tem ele aí fazendo a publi dele, tem ele aí falando aí das bets dele e tal. Mas só, gente, não tem outras coisas. Hoje ele só fez publi aí dessa bet aí com quem ele trabalha. Ele não falou outras coisas, não publicou outras coisas, não tem outro material aqui na rede social dele, né? Só tem essas coisas, esses vídeos aqui que vocês estão acompanhando junto comigo. Então, para ele, inclusive, vai ser bom. Não era isso que ele queria, sumir da mídia? Vai dar uma sumida, né, Davi? Olha, vai ser bom para você, vai ser bom até pra gente, né, que tá aí há basicamente 9 meses só falando de você. Olha, uma criança nasceu, olha uma criança que nasceu, 9 meses. Agora, com relação à irmã dele, aquela dica do Carelli, pode ser que se encaixe nela, mas pode ser que se encaixe na Mani também, né, gente? Hoje eu tava vendo a live do Lucas Selfie, aquecendo o feno, junto com a Márcia Fu. E eles falaram muito sobre essa dica do Carelli. Eu tô sem o print da dica aqui, gente. Então, porque se eu tivesse, eu ia mostrar pra vocês. Eu tô sem o print aqui, tá? Eu tenho o print salvo no celular. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui enquanto eu tô falando com vocês. Eu tenho o print salvo no celular. Mas na live do Lucas Selfie, essa dica do Carelli, o que é que ele falou? Que essa pessoa, ela é muito famosa lá tá aqui, achei o print. Deixa eu mandar aqui pra gente dar uma olhadinha. O último print que eu tenho aqui do Carelli. Então vamos lá. Deixa eu mandar aqui pra gente comentar isso. Aqui a gente trabalha assim, gente. A gente trabalha abrindo arquivo, a gente trabalha abrindo as coisas aqui, funcionando assim. Aqui eu sei que para vocês pode não parecer que tá ao vivo, mas isso aqui foi gravado ao vivo, gente. Isso aqui foi feito ao vivo. Isso aqui foi feito exatamente do jeito que vocês vão assistir. Isso aqui foi feito exatamente do mesmo jeito, tá? Então deixa eu pegar aqui o último print que eu tirei lá do Carelli. Ainda bem que eu tirei, né, o print lá do Carelli. Olha só, o print aí do Carelli. Foi ontem à tarde e eu tinha esse print aqui salvo. Olha aí o que diz a dica do Carelli. Carelli disse aqui isso aqui. Outra dica de participante da Fazenda 16. Nascida e criada numa capital nordestina, essa futura peoa conheceu a fama há muito pouco tempo. Então a gente acredita que pode ser alguém ligado sim ao Davi. Pode ser que seja a irmã dele, pode ser que seja a Mani, pode ser que seja uma outra pessoa. Eu apostei aqui e falei para vocês que pode ser a Mari do vôlei. Porque, né, a Mari do vôlei também tem essas características, ela conheceu a fama recentemente, hoje saiu uma matéria dela, que ela tá namorando aí com uma nutricionista, e essa nutricionista já namorou um ex-BBB, então, tipo, essas coisas não são meio que uma coincidência, né, gente? Isso aí, como a gente tá acostumado a trabalhar nesse meio, a gente sabe que essas coisas estão muito interconectadas. E muita gente também aposta que seja a Mani. Por que muita gente está apostando que seja a Mani, tá? Vamos mostrar aqui o que tá lá no perfil da Record TV. A Mani vai ser entrevistada amanhã lá. Não é nem no perfil da Record, gente. Deixa eu pegar aqui a notícia para vocês verem. Amanhã vai ao ar a entrevista que a Raquel fez com a Mani. Quer dizer, não foi a Raquel diretamente, mas sim orientado por ela, enfim, não interessa. E nessa entrevista, a Mani vai expor alguns detalhes sobre o fim de relacionamento dela com o Davi.
Então, isso também pode ser aí um indício de que Mani talvez esteja também na Fazenda. Eu não acredito que Mani vá, porque eu acho que Mani não tem perfil de Fazenda. Mas tá aqui. Raquel Sherazade estreou na Record com seu programa Domingo Record. A atração acabou não indo bem na audiência e apostou nas entrevistas com Davi e Zezé de Camargo. Neste fim de semana, 1º de setembro, Raquel exibirá uma entrevista com a ex-mulher de Davi, Mani Rego. Mani aceita falar pela primeira vez sobre tudo o que aconteceu após Davi ficar milionário e romper o relacionamento. O término do casal se tornou um dos assuntos mais comentados e polêmicos do ano e até hoje, meses depois, continua alvo de especulações. Em uma entrevista reveladora, Mani conta à repórter Lorena Coutinho a sua versão sobre os momentos que se seguiram à final do BBB. Apesar de chamá-la de esposa durante todo o reality show, poucas horas depois de deixar o programa, Davi disse em uma entrevista que ainda estava conhecendo a empreendedora, chocando não apenas Mani, mas muitos seguidores que estranharam essa mudança no status de relacionamento. Desde então, foram muitas as especulações, mas durante muito tempo, Mani preferiu ficar em silêncio. Agora, ela promete falar quem realmente acabou a relação. Também esclarece boatos sobre a divisão do prêmio que ele ganhou e conta como está a vida hoje, meses depois de todo este turbilhão. Me calei não porque eu estava errado em alguns momentos, mas porque eu estava me preservando e preservando os meus sentimentos. Ela também conta que, mesmo estando calada, sofreu tanto com o julgamento do público quanto pelo silêncio do Davi. Isso foi o que me doeu muito. As pessoas acusaram a minha família, me acusaram que a gente é uma quadrilha e que a gente montou um plano para retirar dinheiro. Olha, vai ser interessante essa entrevista amanhã. E eu acho que essa entrevista, inclusive, deveria ter sido colocada na estreia do que aquela entrevista do Davi. Eu falei para vocês porque a entrevista do Davi... Nada contra, tá? Não é questão de falar mal, não. É que a entrevista do Davi, naquela altura, já tinha perdido a atualidade. A entrevista do Davi, o que ele ia revelar de novo ali, ele já tinha perdido a atualidade. Porque ele já tinha falado no podcast que ele não ia mais fazer medicina. Essa era a grande revelação que ele ia fazer naquela entrevista. Porque depois a Raquel tentou remendar e dizer que ele ia fazer... entre administração, contabilidade, direito, que ele ia escolher uma dessas 3 carreiras. Mas ela deu a entender que ele diria na reportagem qual dessas 3 carreiras ele ia escolher. E ele não escolheu nenhuma delas. Então, meio que ela deu uma trapaceada no público aí, né? Então, foi uma matéria que não rendeu nada. Agora, se ela tivesse colocado a matéria da Mani na estreia, eu acho que teria rendido muito mais, eu acho que teria chamado muito mais a atenção e teria, sim, sido falado muito mais do que foi essa matéria aí. Eu acredito que agora a gente vai ter aí esse outro lado que a gente sempre quis saber sobre a Mani. Então eu vou acompanhar e amanhã a gente comenta essa matéria aí com a Mani, tá bom? Eu acho que vai render alguma coisa, eu acho que vai ser bom a gente ver o lado dela também. Antes que vocês achem, tá, que eu mudei de posição com relação a Mani, eu acho que antes só de eu julgar definitivamente Mani, eu preciso também ver o lado dela. Preciso agora entender as razões dela, porque a gente entende aí as razões do contexto ali, do fim de BBB, o calor do momento e tal. Agora eu preciso ver meses depois, 4 meses depois, 5 meses depois, né? A gente já está se encaminhando aí para o 5º mês, como é que as coisas estão e aí como é que ela vai ser. Isso é um indício de que ela vai participar da Fazenda? Não sei, não dá pra gente dizer se sim ou se não. Mas, quem sabe, né? Talvez seja a Mani, talvez seja ela, talvez não seja a irmã de Davi. Seja lá como for, essa dica do Carelli aí é uma dica bem poderosa, né? Mas vamos lá dar uma girada? Vamos lá dar uma girada, né, gente? Olha só. Saiu também hoje mais uma notícia aí sobre patrimônio de Gugu. Como é que está o patrimônio de Gugu? Vocês sabem aí, né, que a história que envolve a divisão da herança finalmente está se aproximando de um desfecho.
A única coisa que está impedindo aí é o Ricardo Rocha, né? O suposto filho de Gugu. Quer dizer, impedindo entre aspas, porque na prática o que ele pediu à justiça foi: vocês vão reservar só a minha parte lá e que se eu tiver direito eu vou ter acesso. Se eu não tiver direito, vocês vão devolver ali para quem deve devolver. Ou seja, na prática ele não vai nem interferir. Na prática é isso que vai acontecer. Olha só. Patrimônio de Gugu Liberato pode aumentar ainda mais após o processo. Espólio do apresentador entrou com uma ação judicial. A polêmica divisão da herança de Gugu ganhou mais um capítulo. A disputa pelo patrimônio do apresentador, avaliado em R$1 bilhão, já causou confusões na família e ainda envolve um suposto filho do comunicador que luta pelo reconhecimento da paternidade. Agora, de acordo com a jornalista Fábio Oliveira, uma ação judicial pode aumentar ainda mais o valor do patrimônio. A ação foi movida em julho desse ano pelo espólio de Antônio Augusto Liberato e envolve uma cobrança feita para a gerente financeira Júlia Michel. De acordo com a colunista, a ré alugou o imóvel de Gugu em 2021, 2 anos após o seu falecimento. O contrato tinha uma previsão de duração de 30 meses, com aluguel de R$5 mil. Contudo, as partes decidiram encerrar o contrato antes do previsto, sem entrar em detalhes sobre os motivos para isso. Na ocasião, a ré teria ficado devendo pouco mais de R$20 mil para o espólio de Gugu e reconheceu a dívida, fechando um acordo para o pagamento do valor. Porém, o acordo, documentação e essas coisas, ela ficou ainda devendo R$14 mil. Por meio do processo, o espólio de Gugu busca recuperar esses R$14 mil. Então, né, o espólio do Gugu aí vai ter R$1 bilhão e mais aí essa somatória de R$14 mil, né? Parece pouco, né, perto do que ele tem ali, mais R$14 mil, né, perto disso aí, é troco. Enfim, Gugu continua ganhando dinheiro mesmo depois de morto, né, gente? O cara continua faturando mesmo depois de morto, né? Esse é o tipo de notícia que eu gosto de dizer assim. O cara morreu, mas a obra que ele deixou continua gerando muitos rendimentos e muitos frutos. Vamos dar uma girada? Olha só, gente. Hoje também teve lá uma matéria sobre a Maia Massafera. Vocês sabem que a Maia Massafera, ela tá ali tentando se restabelecer de novo como uma personalidade de mídia e tal. Porque afinal, quando era Matheus, era uma coisa. E aí depois que fez a transição para Maia, é outra, completamente diferente. Não é a mesma coisa. Mas, o que foi que aconteceu? Vocês sabem que a Maia estava ali tendo envolvimento com um rapazinho mais novo. Ela mostrou isso, eu mostrei isso aqui, e esse envolvimento durou aí por volta de uma semana. E ela revelou num vídeo que ela não gostou de uma atitude que esse rapazinho teve com ela e que por isso ela estava terminando com ele. Então vamos mostrar aqui o trecho desse vídeo. Olha só, isso aqui tá lá no Instagram dela, vocês podem dar uma olhadinha lá no Instagram dela, mas como o vídeo é um pouquinho longo, eu tive que cortar. E aí, como eu não consegui baixar o vídeo e tal, eu disse, vou gravar da tela mesmo, porque facilita um pouquinho as coisas. Olha só aí o que ela falou sobre o rapaz. Vou avançar um pouquinho, gente, o vídeo aqui, tá bom? Só um pouquinho. Essa parte aí que ela tá experimentando a roupa. Não dá pra eu pegar tudo exatamente igual. Eu já acabei a prova de roupa, ela chegou 2 horas depois. Na hora de escolher o meu mimo, que agora ela tá rica, que botou esse tigre pra rosnar. Olha que filha da mãe. 2 horas atrasada, mulher. Tá linda. Tá uma noivinha. Vai casar a mamãe. Tô sabendo no grupo. O bofe engravidou minha irmã. Ela falar em bofe, engravidou minha irmã. Meu filho, ele fez um negócio comigo hoje. Eu tava feliz da vida que eu ia jantar com ele. E aí, tomou bolo? Não, amiga. Ele fez um negócio comigo que eu odiei. Pode ter meninas que não se importe. Eu odiei. Eu não vou falar o que é aqui, que eu não vou expor ele, obviamente.
Mesmo porque ele é uma boa pessoa, só que eu não gostei do que ele fez, nem um pouco. Eu tinha um jantar hoje com ele, eu não já desmarquei. Meu Deus. Não gostei do que ele fez. O Lourinho? Vou te contar depois em off, que eu não quero expor o menino, gente. E ó, talvez tenha menina que não ligue, mas eu odiei. Amiga, sério, deixa eu colocar pra fora que eu tô puta. Eu odiei o que ele fez comigo. Deu vontade de chorar. Ai, amiga, deu vontade de chorar. Por que macho? É tudo assim. Bom, como eu não tenho mais jantar com ele, talvez eu vá hoje no Quinta Sem Salto, né? Vamos sim. Desconta tudo nos machos, bora. Ele faz uma festa, quem for de São Paulo, o Dudu faz uma festa toda quinta-feira. Você que é bonita, eu tô com pavor de gente feia, a conta já deu certo, agora eu tô boçal. Vamos jantar hoje comigo? Vou trabalhar, né, querida? Alguém tem que trabalhar. Você é Mas parte, que nasceu horas que rica, é tua Brasil. Então, aí a notícia. Maia disse que o cara fez uma coisa com ela que ela não gostou. Ela não revelou exatamente o que era. Mas eu acredito, né, revendo aqui essa nota do Léo Dias, é que provavelmente, né, vamos ser sinceros, ela estava se referindo aí ao fato do cara querer ser famoso. Ela não disse qual era o motivo, né, mas muito provavelmente era isso. Maia Massafera disse ainda que ele tem uma certa aspiração à fama, sim. Maia comentou sobre o assunto, revelando uma decepção que ele teve na intimidade entre os dois. Também pode ter a ver, né, com o fato ali na hora do rala e rola. Vocês entenderam, né, onde a gente está querendo chegar. E aí, vocês sabem também que o rapaz que falou no vídeo, um dos vídeos, né, que ele falou nas redes sociais, ele disse que ele não tinha intenção de ficar famoso, ele não tinha essa intenção. Tinha sim. Para começar, o cara tinha, né? Porque ele saiu um pouquinho mais de 1.000 seguidores, estava lá mais de 10 mil, até o momento que a Maia Massafera terminou com ele. E aí, agora deve ter aumentado bastante, inclusive, né? Tá vendo só como às vezes levar um fora ajuda a dar uma melhorada aí nos números das redes sociais? É assim que funciona. A rede social ama quando a gente faz essas coisas, né? Ama. Rede social funciona desse jeito, gente. Rede social é desse jeito, tá bom? E vocês sabem, vamos dar uma girada? Olha só. Eu tô gostando de bater essa campainha, hein? Eu tô gostando de bater essa campainha. Vocês sabem que a Bia do Brás tava ali na Globo, pronta para estrear uma novela. Vocês sabem que ela entrou ali no lugar do Gil e que ela ia participar da novela Família é Tudo. Pois bem, ontem foi ao ar a primeira cena de Bia do Brás. Olha aí um trechinho da cena que eu trouxe pra vocês. Olha só. Selminha Veneno, Selminha, o que você conta pra gente? O que você traz luz pra gente nesse assunto? Tony, vamos combinar. A Sheila é o ó. Não tá no nível da Andrômeda. Não tem classe, berço. O que salvou a dancinha dela foi aquele modelo de cueca. Esses dois estão me detonando. Bia do Brás como uma fofoqueira, Selminha Veneno. Gente, vamos ser sinceros. Muita gente... Foi só uma cena, foi bem pequena a cena dela, tá? Não foi grande coisa, não. Eu vendo essa cena, eu gostei. Eu achei que a Bia realmente entrega muito como atriz. E eu acho que o grande caminho que ela deve seguir como atriz é justamente como atriz de humor. Ela entrega muito como humor. Eu achei que ela foi muito bem engraçada nesse momento aí, né? Dela falando lá da mulher, que a mulher não entrega nada e que o melhor momento dela foi a calcinha, vestindo lá uma cueca, inclusive. Eu achei que foi uma cena boa. Eu achei que a Bia realmente conseguiu ali se desvencilhar um pouquinho da Bia do Brás, a Bia do BBB, e se encontrou em outro personagem. Eu acho que ela se mostrou realmente uma profissional, viu? Eu acho que Bia surpreendeu muita gente, Bia surpreendeu aí muitas pessoas que achavam que ela não ia ter condições de entregar ali muita coisa. Eu acho que ela foi realmente bem, eu acho que ela mandou muito bem ali, na cena da novela. Tem outras cenas, tá? Que foram lá nesse sábado. Eu ainda não vi a novela, admito pra vocês. Mas do pouco que eu vi dessa primeira cena de Bia do Brás, eu achei ótima. Achei que ela tá indo muito bem. Achei que ela tem
todas as condições de continuar entregando muito mais. Eu acho que ela realmente é boa no que ela faz. Eu acho que ela não é só uma vendedora ali de produtos, não é só aquela vendedora que vocês viram no BBB e aquela coisa máquina de fazer publis. Eu acho que ela tem sim esse talento artístico. Ela devia explorar mais, admito que ela devia realmente ir para esse outro lado. Agora, quem está indo para esse outro lado aí de trabalho, quem está trabalhando bastante ali, e que muita gente queria entender o que estava fazendo, é a Alane. Deixa eu mostrar aqui um vídeo que a Alane postou nas redes sociais dela. Deixa eu pegar aqui o material, aonde ela tá gravando um material em São Paulo. Eu, assim, ainda não entendi o porquê, mas parece que era uma gravação de um vídeo, alguma coisa assim, para algum canal desses aí de televisão por assinatura. Não sei, porque eles demarcaram bastante ali CNN. Então vamos mostrar aqui a Alane. Olha aí a Alane mostrando um dia dela. Ok, gente, a gente tem que tirar a música, né? Porque afinal isso aqui é direitos autorais. Mas tá aí a Alane mostrando o seu dia e a sua rotina gravando um material. Disse ela, ontem foi assim, a gente trabalha feliz por aqui, tá? Então tá aí a Alane gravando o seu material, a Alane gravando o que ela gosta de fazer. Tem que tirar o áudio, né, gente? Porque essa questão de áudio é um problema muito complicado pra gente que trabalha com YouTube. É um problema extremamente complicado pra gente que tem que trazer conteúdo pra vocês. Mas tá aí a Alane gravando com o povo na Avenida Paulista. E prestem atenção na cena aí, que ela tá bem atrás do prédio onde fica a CNN Brasil. Será que ela tá gravando alguma coisa pra CNN? Não sei, né? Uma das cenas mostra bem o logo da CNN, mostra muito bem ali o que ela estava fazendo. Vamos descobrir como vai ser isso nos próximos dias, tá bom? Tá aí a Alane mostrando o seu outro lado, que vai além só de ser atriz. Ela deixou bastante claro aí que ela quer ser, que ela tá enveredando mesmo para esse lado de ser atriz mesmo, uma atriz bem para este lado mais dramático, diferente aí da Bia, que tá indo para esse lado mais, como eu posso dizer, para este lado mais da comédia. Gente, às vezes falham mesmo as palavras, né? Não esqueçam disso. Vamos lá dar uma girada? Gosto quando a gente aperta essa campainha, né? Vocês já gostaram. Lucas Guimarães, gente. Eu trouxe aqui algumas coisas que o Lucas Guimarães fez lá no Instagram dele. Olha só, o Lucas Guimarães, ele trouxe... Ontem, ele já tinha feito uma série de revelações ali sobre o estado de saúde do sogro dele e tal. E até aí eu acho que tá tudo bem. Mas tem uma coisa que ele falou lá sobre uma pergunta que fizeram no programa dele no SBT. Olha aí o que ele respondeu sobre essas perguntas que ele abriu a caixinha lá no Instagram dele. Olha aí o que a pessoa perguntou. Fiquei triste porque o SBT não aprovou o seu programa. Respondeu o Lucas. Isso é mentira. Não acredite em tudo que ler, pelo amor de Deus. Isso tá acabando com a minha saúde mental. Lucas Guimarães negou que o SBT tenha engavetado o programa dele, que tenha cancelado o programa dele. Lucas Guimarães negou que o SBT tenha feito qualquer movimento no sentido de evitar que o programa dele vá ali para a gavetinha e nunca mais saia de lá. Até onde a gente sabe, gente, o que o Lucas Guimarães está fazendo ali, gravando quadros, porque depois fizeram essas outras perguntas para ele. Olha aí o que perguntaram depois para ele. Ele falando ali, né, dos quadros de cozinha, que ele também pretende fazer ali, que ele pretende voltar a fazer esses quadros de invadir cozinha, que inclusive seria para o programa dele. Depois perguntaram ali para ele como é que tá o Carlinhos Maia. Ele disse que aí, olha o que ele falou.
Carlinhos tem cascadura, depois de um dia difícil, dá uma de difícil, só que o coração tá ali, só quem vive com ele sabe como é, e que esse é um momento difícil, que ele vai precisar se apegar ainda mais a Deus, que ele já chorou demais, e que foi um baque muito grande para todo mundo. Porém, ele disse que isso aí não é um mal para a morte, e que isso vai passar. Enfim, ele vai respondendo essas questões. Mas o que realmente me interessa no meio do que ele falou foi sobre esta pergunta do SBT. Do que a gente está sabendo, gente, é o seguinte. Apesar dele ter negado que o programa dele não vai ser cancelado e tal, o pouco que a gente sabe, do pouco que a gente tem acesso das nossas fontes, é o seguinte. As chances desse programa ser exibido não depende exclusivamente da vontade dele, mas do dinheiro que o programa vai arrecadar. Se não tiver grana, se não tiver cash que possa colocar no ar, o programa não vai ao ar. Não é uma questão de vontade, não é uma questão de boa vontade, não é uma questão de querer colocar ou não. É uma questão de não deu, não deu. Se as contas não fecharem aqui, o programa não vai ao ar. Então, gente, do que a gente está sabendo vocês sabem que depois que o Silvio morreu, o SBT ainda está nessa fase se recuperando, nessa fase se levantando. É normal que esses primeiros momentos sejam mais instáveis. Mas vocês também sabem que o SBT está passando por uma grave crise financeira. E tudo ali que eles colocam no ar precisa dar dinheiro, precisa dar lucro. Se não der lucro, eles não podem colocar no ar. Se não der lucro, eles não podem simplesmente dar o luxo de trazer um programa ali só porque o apresentador quer, porque acha bonito. Por que eu estou falando isso para vocês, gente? Porque a gente ainda mantém aquela posição. Para o programa de Lucas Guimarães ser levado ao ar, não é só apenas uma questão de amadurecimento profissional, como eu vi o Matheus Baldi falando, por exemplo, lá no Instagram dele. É também uma questão de amadurecimento profissional. O Lucas Guimarães está muito cru para a televisão. Você percebe isso nos vídeos dele. Você percebe como é que são as coisas lá. Você percebe que ele realmente não tem ali o feeling para esse momento. Mas é uma questão financeira também. O SBT não vai colocar no ar um programa que não vai dar retorno financeiro e que eles vão só gastar dinheiro para manter aquilo no ar. Se não der dinheiro e não der retorno financeiro para eles, eles não vão colocar no ar. Diante da crise que eles estão vivendo, que é uma crise extremamente complicada financeiramente, eles também não vão se arriscar. Silvio Santos já não estava mais ali numa fase muito boa. Vocês sabem, quem acompanha o SBT sabe muito bem do que eu estou falando. O SBT não estava numa fase boa de audiência, não está numa fase boa de mudança de público, ainda não está. Os sinais dessa crise vocês ainda não estão percebendo, mas vocês vão começar a perceber em breve, que é justamente quando o SBT começar a se dar conta que eles ou mudam e assumem uma nova postura diante do próprio público, ou então, se eles vão ficar eternamente dependentes ali da imagem do Silvio, eles vão ter um grande problema pela frente. Silvio não está mais vivo, então Silvio não vai poder fazer muita coisa por eles. Então, é uma crise muito complicada que eles estão vivendo. Eu acho que para o SBT colocar o programa do Lucas Guimarães no ar como ele deseja, eles vão ter que mudar muita coisa e Lucas Guimarães vai ter que aceitar muitas mudanças. Por exemplo, que o programa dele passe a ser feito em estúdio, cujos custos diminuem bastante. E aí esses quadros na rua passem a ser feitos assim, esporadicamente e tal. Talvez seja esse o caminho e talvez seja isso aí que aconteça. Porque se não for, gente, vocês podem ter certeza, gastar dinheiro o SBT não vai. Do jeito que eles estão, gastar dinheiro não vai mesmo. Mas era isso aí que a gente tinha para trazer para vocês hoje. Estrelas da casa, só para a gente terminar. Hoje de tarde rolou a prova do dono do palco. E foi uma prova que era a típica prova do anjo do BBB, tá? Aquela coisa que muita gente reclama, essas provas muito próximas do BBB, iguais, enfim. Uma provinha bem aí. Eu achei até legalzinha, apesar de tudo.
Eu estava no hospital nessa hora, acompanhando, enquanto aguardava, né? Porque o meu caso não é prioridade, então, tipo, eles demoraram horas para me atender. Mas, enquanto eles demoravam para me atender, eu ficava vendo no meu celular a prova, ficava acompanhando a prova no meu celular. Postei, inclusive, na comunidade do canal. A Una venceu a prova. E agora, quem ela vai indicar para a batalha? Eu vi ainda agora na televisão que o Califa tava ali falando com a Maiara e tal, e que ele não tá nem aí se ela indicá-lo, que ele vai de boa e tal, e que ele vai mesmo, se tiver aqui ele aceita. Então, tipo, ele meio que já deixou claro que a Una pode indicá-lo. Então é muito provável que sim, Una indique o Califa direto pra batalha. Mas isso a gente vai acompanhar e vai trazer aqui para vocês no próximo vídeo. Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.